Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que bom encontrar você aqui para nossa segunda edição. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, comentando, compartilhando e mandando para geral, porque você está no seu canal no Fanático Vascaíno. Olha, meu amigo Zé Colmeia estremeceu a torcida do Vasco. Rapaz, ele fez uma live hoje e jogou uma notícia no ventilador e falou, olha, aguardem, vou explicar para vocês. Vocês viram aí na thumb. Andrei Santos de saída? O Zé garante que já está vendido por 12 milhões e meio de euros. Falei com ele e confio muito nas informações dele, ele é bem relacionado, mas olha, caiu como uma bomba na torcida do Vasco. Recebi vários links, né, da live que ele fez. Eu estava na rua, estou aqui no Catar, estava voltando para o hotel, mas olha, caiu como uma bomba. Bom, vamos falar sobre isso e muito mais aqui no Fanático Vascaíno, mas antes quero dar um recado super especial para você. Você está vendo aqui, ó, a AS Union está com a gente aqui na Copa do Mundo. A AS Union é uma empresa brasileira que é acostumada a trabalhar nesse cenário que eu estou. Qual? O Catar, o Golfo Pérsico, onde tem como principal fonte de receita o petróleo. E as plataformas de petróleo têm uma importância muito grande no nosso mercado, também uma importante receita. E a AS Union é uma holding que tem várias empresas que atendem às empresas que trabalham com o petróleo, as plataformas, as limpezas dos tanques, enfim, dando as melhores condições para a produção do material que você precisa, porque do petróleo vem vários materiais que nós usamos. Se eu não estou equivocado, são mais de 85% do nosso uso vindo do petróleo, direto ou indiretamente. Muito obrigado ao timaço da AS Union, ao Felipe Bastos, vascaíno, que me pergunta todos os dias, Azevedo, novidades. E eu estou doido para falar grandes novidades, mesmo aqui direto do Catar, na Copa do Mundo, acompanhando, né, essa reta final, com uma saudade enorme de casa, uma saudade enorme da minha esposa, saudade enorme dos filhos, enfim, de todos que me cercam, de estar mais em contato com o público brasileiro, mas aqui a gente também vai, né, apurando daqui e dali. E aí quando saiu hoje a live do Zé Colmeia lá no Instagram, em que ele dizia, olha, torcedor, não quero dar essa notícia, infelizmente tem que falar e tal, o Andrei Santos está vendido por 12 milhões e meio de euros. Ó, a venda vai ser inevitável, não sei o que e tal, mas não tem jeito, o Vasco agora tem que fortalecer e tal. Eu liguei para o Zé, mandei mensagem, né? Enfim, a gente conversou, eu ponderei com ele, falei, Zé, você tem certeza? Ele falou, não, tem, pô, fulano, não quis me dizer o nome, ele falou, tem uma pessoa e tal, enfim, eu acredito, não preciso perguntar a fonte dele. Mas claro que eu fui correr atrás também da informação e não tem essa informação de estar fechado. Mas assim, torcedor, o que eu quero debater com você aqui nesse vídeo? A saída do Andrei Santos vai ser algo natural. Ele vai sair do Vasco. Pode não ser nessa janela, acho até difícil que não seja nessa janela de transferências. Porque ele vai agora para o Sul-Americano, vai desfalcar o Vasco aí nos meses de janeiro e fevereiro, se preparando para a disputa do Mundial, o Brasil classificando vai para o Mundial, e ele é um artigo raro no mercado. E a janela abre em janeiro. Acho o valor de 12 milhões e meio de euros muito pouco. Se nós olharmos um passado recente do Vasco, esse valor foi valor de Thales Magno, foi valor de Paulinho, né, de jogadores talentosos também, tanto quanto ou mais, eu não vou entrar nem nesse mérito da comparação, mas de uma outra economia do Vasco, de um outro momento financeiro. Hoje o Vasco tem um investidor que comprou 70% da SAF do clube e administra o futebol de forma majoritária, que possibilita não entregar tão de mão beijada o futebol, né, e os seus ativos. Por isso que eu entendo que o Andrei Santos vai sair, mas não por esse valor, ou só por esse valor. Porque se a gente arredondar 13 milhões,
fizeram uma conta vezes 5, tá? Eu estou arredondando, ele falou 12,5, pulei já para 13, vezes 5 é 5 e pouco. Botando uma conta rápida, são 65 milhões de reais. Pouco. Para o Andrei Santos, pouco. Eu acho que assim, o Andrei Santos, no mercado internacional, jogando seleção de base como ele está jogando, despertando interesses de grandes clubes da Europa, como o Chelsea, como o Barcelona, outros de médio porte, como o Everton, o Newcastle, ele é para sair pelo menos por 25, ou seja, pelo dobro. Ah, mas o Vasco pode fazer uma negociação por ele e ficar com um percentual de venda no futuro? Pode. Pode ficar com mais-valia, né? Assim, vendeu, depois já tem um percentual acima, ou ficar com um percentual para futuras vendas. Tudo isso pode ser feito, mas a saída é muito pequena. Entendo assim, se o Vasco vender o Andrei Santos por 25 milhões de euros e mantiver 10% de uma futura venda, ou 20% de uma futura venda, ou como fez o São Paulo com o Antony, quando ele estava na Holanda, no Ajax, e foi vendido ao Manchester United, tinha essa sociedade e também o que ultrapassasse quanto foi pago. Então, por exemplo, Vasco vende o Andrei Santos por 25 milhões de euros para o Chelsea, ou Newcastle, qualquer clube da Premier League, são os mais interessados nele. O que eu acho que dá para ser feito numa negociação como essa? E que é bem possível. Vasco mantém 10%, tá? Amanhã ele vai para a Europa, começa a jogar, daqui a 2 anos se destaca, muda de clube. Ele vai ser vendido lá por 70 milhões, 80 milhões de euros. O Vasco passa a ter 10% dessa operação, então vamos dizer 80, ele passa a ter 8. Só que em cima desse lucro de 25 para 80, ou seja, você está falando de 55 milhões, o Vasco pode colocar em contrato um percentual em cima do lucro. Então o Vasco seria sócio 2 vezes, foi o que o São Paulo fez com o Antony. Por exemplo, 10% de novo. Então o Vasco pegaria 8 dos 80 e 10 em cima do lucro de 55. Então uma operação que geraria ao Vasco mais 13 milhões, arredondando, 13 milhões e meio. Aí você soma os 25 vendidos, estamos falando de 28, 29 milhões, estou arredondando. 30 para efeito de conta. Você fala assim, pô, aí você está falando de um número bem elevado, né? Você pega de uma montagem 8 mais 5, então 13, com mais 25 lá, 40 milhões, né? Falei 30, não, perdão, 40 milhões. Aí sim você vai dizer, pô, chegou naquele número que o Vasco sempre quis. É bem possível. 12 milhões e meio, eu não acredito. Que a venda vai ser feita, eu acredito. Agora, está feita? A informação que eu tenho é que não. O Lucas Pedrosa também tem a mesma informação, divulgou. Aliás, Lucas, boa recuperação para você, garoto. Teve um probleminha aí, mas já tá firme e forte aí no trabalho, bom moleque, garoto talentoso. Agora, eu respeito demais as informações que o Zé traz. O Zé é um irmão que eu tenho, mas a informação que eu tenho é que não está vendido. E muito menos seria esse o valor. Mas vamos aguardar. Grande abraço, torcedor, ótima noite e até a próxima.